Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Então, e aí, voltando a essa matéria do Capello no GE, que é muito explicativa, né, para a galera que está conosco aí também, a gente tem um pouco desses acertos, né, que estão previstos em contrato, então, do São Paulo, porque terão restrições, né, terão contrapartida aí bastante firme quanto a restrições, e isso meio que força o São Paulo a respeitar o seu orçamento para o ano. Então, eles vão ter um limite para gasto e investimento do futebol, vai ser o menor valor entre os 50% da renda brutal anual e 350 milhões de reais. Ou seja, Nick, e aí eu acho que é bom a gente deixar isso claro para o torcedor. Ano que vem, enxugar gelo. Ano que vem o São Paulo vai ter uma redução orçamentária do futebol enorme. Só esse ano, né? E aí, claro que é um exemplo de SAF, mas o Botafogo gastou esse ano 350 milhões em contratações para o seu plantel. E aí o São Paulo terá isso como orçamento para o futebol. Então, Mas isso incluiria a folha cara, salarial? esse é o gasto absoluto, né, de investimento no futebol, Nick. Então, tem uma redução geral e, pelo que eu soube, todos os setores ali do São Paulo Futebol Clube como um todo terão uma redução, pelo menos aí, de 10% de gastos para tentar diminuir esse perfil da dívida. E aí o Emil pode trazer para a gente depois esses pontos, é claro, listar os pontos que estão aqui, mas acho que é muito importante, né, Nick, você deixar claro isso para o torcedor, que São Paulo vai ter uma redução de orçamento para o futebol bem, bem grande, né, e bem assim, forte para o próximo ano. Vale lembrar que esse vínculo, então, vai até o final de 2028 do São Paulo com o Grupo Galápagos, ô Nick. Gabi, eu acho, é lógico que a gente olha aqui a questão do investimento e pensa que esse investimento vai ser reduzido em um cenário em que a gente está vendo SAFs e investimentos maiores de outros clubes, a competitividade mudando, né? Porque o time que não tem tanto recurso para fazer o investimento acaba ficando um pouco para trás. Mas eu, pessoalmente, cara, eu acho que ou é isso, ou o São Paulo vai patinar aí mais 1, 2 anos e depois vai cair, vai falir, entendeu? Então, não adianta a gente ficar, tipo, deslumbrado com um título aqui, o outro depois dali 2 anos, e contrata Daniel Alves e Rames Rodrigues e não sei quem, se não tem uma saúde financeira por trás disso. Eu quero que meus filhos, que meus netos, que meus bisnetos tenham a oportunidade de ver o São Paulo ser campeão. Não é? Eu acho que é muito. Uma visão muito míope a gente olhar para isso e falar, então ano que vem é Série B. Não, não é assim. Eu acho que a questão é se a gente vai ter uma obrigatoriedade, porque o fundo vai exigir isso, de que o investimento no futebol, por exemplo, seja com o teto dos 350 milhões, a questão é fazer uma gestão competente e correta para que nesses 350 milhões caibam tudo aquilo que faça o São Paulo se tornar um time competitivo. Aí não vai ter espaço para trazer Rames mesmo, não vai ter espaço para trazer Daniel Alves, jogar Galopo. Esse tipo de coisa não vai ter espaço. Agora, imaginar que você não consiga montar um time competitivo com a base que o São Paulo tem, porque teoricamente isso vai abrir espaço para investir mais em Cotia, né? Com os jogadores que já estão dentro do São Paulo no elenco. Então, assim, eu acho que é uma visão um pouco distorcida imaginar que só por conta da redução que é expressiva assim de investimento a gente vai cair, não sei o quê. Eu vejo pelo sentido oposto, pelo sentido contrário. Eu acho que esse é um movimento que, se for trabalhado da forma correta, com responsabilidade, com uma gestão correta dos recursos que vão entrar, tem tudo para que o São Paulo, ainda que não consiga, dentro de 1, 2 anos, dar esse upgrade tão grande, porque de fato vai ter um controle, uma austeridade um pouquinho maior em relação aos gastos, cara, a médio e longo prazo isso tende a evitar que o São Paulo vá à falência. E aí tenha que ser obrigado a vender para uma SAF, por exemplo, a preço de banana, como a gente viu acontecendo nos outros clubes aqui no Brasil, né? Então eu acho que assim, e aí era mais uma pergunta até que eu queria fazer para o Emil, que assim, eu vejo muita gente falando, isso é uma forma de roubar dinheiro, porque agora que vão nadar de braçada, não sei o quê. Eu acho, Emil, a minha percepção é que, tendo por trás dessa estruturação empresas como a Galápagos, como a KPMG, que são empresas idôneas e sérias, pelo menos o que o mercado sabe de informação dessas empresas, na sua opinião, não sei se é igual à minha, isso tende a minimizar a possibilidade e os riscos de ter esse tipo de problema de corrupção e coisa, ou você acha que ainda teria espaço? Como você enxerga essa questão
para meio que nortear o que o São Paulo vai fazer com esse dinheiro? Boa. Primeiro, que um fundo de investimento ele nunca investiria em um clube ou em uma empresa que não tivesse níveis de caixa saudáveis, níveis de governança controlados. Eles não investiriam em qualquer tipo de empresa. Então, para você receber aporte de um fundo de investimento, você tem que ser uma empresa, vamos dizer assim, interessante, um clube interessante, que é o caso. Então, se o São Paulo não tiver isso hoje, ele tem que desenvolver. Então, como eu tinha falado em questão de governo, ter um portal de transparência, ter um financeiro estruturado, ter áreas que conversam entre si, se realmente ter processos bem estruturados dentro da empresa. O que eu vejo que as pessoas confundem muito aí é a diferença de uma SAF para um FDIC. A SAF é basicamente você vender ali a participação do clube para uma empresa, e a empresa vai querer lucro, ela vai querer que aumente ali a remuneração dela. O FDIC, ele é diferente de uma SAF. O FDIC, ele é basicamente um fundo de investimento em direito creditório, é um ativo de renda fixa com prazo específico. O fundo não vai querer que o São Paulo faça absurdos. Ele já estipulou ali qual que vai ser a taxa de remuneração dele, que aí tem o prazo, né, que se não me engano são de 5 anos, 4, 5 anos, que vai ser o prazo final desse FDIC. Geralmente eles têm um prazo de validade. A partir desse prazo, o São Paulo pagando, a Galápagos vai sair da jogada. Então ela não vai ter uma participação eterna ali no clube, não vai estar vendendo para sócios, enfim, as pessoas confundem muito isso. Então, essa é a principal diferença. São Paulo não está vendendo, não está virando SAF, ele está só estruturando a dívida dele para que ele consiga ter projetos de longo prazo. Porque se você tem dívidas muito curtas, você tem que fazer essas loucuras financeiras, você acaba não podendo pensar, como você mesmo disse, ali num projeto mais longo, num investimento na base, no CT, você não consegue ter ali essa estruturação financeira para o negócio. E aí acaba que o quê? Toda a sua receita gerada no ano, ela acaba sendo revertida para pagar a dívida. E aí a gente sabe que isso tende só a aumentar o número da dívida, o clube vai se afundar. Então faz muito mais sentido colocar alguns pés para trás ali, estruturar a dívida, colocar um prazo que seja mais saudável, e a partir desse ponto, quando você tem um único credor, que vai ser o caso ali da Galápagos, você tem um poder de barganha muito maior também, se aumenta o seu nível de governança, se aumenta a confiabilidade do clube, os processos também serão mudados. Então, se existem alguns processos dentro do São Paulo hoje que são antigos, que são desatualizados, eles vão ser obrigados ali a atualizar esses processos, e com certeza isso só tende a beneficiar o clube, né? Trazendo mais transparência para o investidor, trazendo até realmente uma visibilidade maior para o São Paulo, ali para o mercado. A Galápagos, de certa forma, está fazendo uma aposta no clube, mas se for um sucesso essa estruturação do FDIC, tenho certeza que outros fundos e outras gestoras vão se interessar por essa operação, o que tende a reduzir ainda mais, por exemplo, uma taxa de empréstimo, uma estruturação de um outro fundo futuramente. Isso é apenas o início. São Paulo fazendo um trabalho de casa. Acho que o nosso Emil teve uma pequena oscilação de internet, em breve ele volta com a gente, enquanto isso a gente vai lendo um pouco do chat também, e claro, a gente está com 1.800 pessoas, muito obrigado a todos aí pela audiência sensacional. A gente sabe que para muitos esse tema pode ser chato, entre aspas, né? Mas eu acho que é um tema importante e que impacta diretamente no futebol. Emil está de volta com a gente, acho que ouve a gente 100% agora. Ele explicava então um pouco desse perfil desse modelo do São Paulo. Pode complementar que tem pergunta do chat para você depois também. Não, é isso aí. Então, acho que a gente tem que olhar sempre pelos dois lados, né? Pode assustar ali uma operação nova como essa, mas se quiserem coisas novas, a gente precisa realmente pensar como clube grande, né? Acho que pensar como empresa, de certa forma, é positivo. Pensar em saúde financeira é bom. Analisar sempre os prós e contras, né? Acho que o ponto de atenção que o clube tem que ter é exatamente no que você está mostrando na tela aí, Gabriel, são nesses pontos do contrato. Então, se eles fizerem um contrato amarrado, um contrato acertado, acho que vai ser bem positivo. Acho que as dúvidas do chat eu não consigo ler aqui, mas... Boa, eu vou lendo para você aqui também, e só para que você explique para a galera, né, o que vai mudar quanto ao orçamento do São Paulo. Você consegue ler os pontos aí da matéria do Capello, principalmente os pontos C a E, né, que são coisas que eu acho que é uma linguagem que quem não é da área da economia está muito acostumado, né? Então, para explicar em linhas gerais para a galera poder dar esse resumo, o que São Paulo vai ter que fazer para estancar essa dívida e cumprir esse planejamento aí que tem com esse fundo de investimento, o Emil.
Bom, ó, o C ali, vedação para novas dívidas, né? Empréstimos ou obrigações financeiras em valor superior a 10 milhões de reais no mesmo trimestre, sem aprovação do Comitê de Crédito do Fundo. Isso aqui eles estão dizendo o quê? Que o São Paulo não vai poder tomar dívida desenfreado sem antes ter uma aprovação de um Comitê de Crédito do Fundo, que eu acredito, né? Não tenho essa informação, mas eu acredito que deva ser até um novo Comitê de Crédito, que às vezes nem existiria, que a gente entra na parte de governança. Então, significa o quê? O São Paulo não vai poder tomar nenhuma dívida superior ao valor de 10 milhões de reais sem antes passar por um comitê que vai ter toda uma análise se faz sentido ou não. Então, o São Paulo não vai fazer nenhuma loucura financeira para contratar jogador, para fazer algum investimento que esteja fora do orçamento. A parte D ali, né, o item D, vedação para cessão, desconto, oneração de recebíveis, receitas futuras de titularidade do clube sem autorização. Boa, acho que teve uma oscilação mais uma vez, né, Nick, na internet do Emil. Já ele volta com a gente, ele explicava um pouco desse perfil da dívida do São Paulo. Uma pena que teve essa oscilação aí breve numa parte importante do tema, mas só para a gente exemplificar para a galera que, de fato, esse modelo tem vários pontos também contra, entre aspas, que a gente trouxe mais cedo. A gente vai também tentar destrinchar um pouco mais isso com o Emil, conforme a internet dele volte conosco aí também. Ele tá fazendo uns ajustes aí para voltar 100%, mas, Nick, acho que é importante a gente pontuar isso, né, que o São Paulo estava com a corda no pescoço e precisava tomar uma decisão para o seu futuro. Claro que não é tão fácil, né, você estancar a dívida, não é fácil a compreensão, né, quando você, claro, entende isso como mudanças para o próximo ano, e vai ser, de fato, estancar uma dívida aí por parte do São Paulo. Emil está de volta conosco para explicar os pontos D e E, conforme ele falou. Peço desculpas aí pela intermitência. Que eu estava dizendo ali do item D, ali, vedação para cessão, desconto, oneração de recebíveis. O item D é basicamente o fundo se blindando do São Paulo não utilizar essas mesmas garantias com outro fundo. Então, é uma forma do São Paulo, do fundo falar, ó, você não vai pegar essas mesmas garantias que você está me oferecendo e oferecer para um outro fundo para fazer de novo essa mesma, empurrando essa dívida. Então, o item D é mais uma proteção do fundo ali para possíveis movimentações do clube. E o item E, obrigação de principalmente os direitos de transmissão, né, que a gente vê os clubes antecipando de 2030 para agora, e aí já compromete, recebe o dinheiro agora, mas aí lá na frente não vai receber. Então, esse desconto ou oneração de recebíveis é justamente isso, que você ainda tem para receber lá na frente, você não pode antecipar isso sem a aprovação do fundo, porque mesmo que não seja a garantia especificamente do fundo, o fundo não vai ter interesse em que você comece a comprometer receitas lá da frente, porque senão isso também pode complicar o fluxo de caixa, o pagamento depois, né? Então, eu vejo também com bons olhos, porque, teoricamente, o gestor ali não vai poder fazer que nem o Leco fez no último ano de mandato. Putz, deixa eu sangrar pra caramba os cofres aqui, vou dobrar a dívida porque eu preciso sair com um título. Dentro dessa perspectiva, para o torcedor que não está vendo com bons olhos, dentro dessa perspectiva, isso jamais aconteceria, porque o fundo teria que aprovar, por exemplo, os investimentos que o Leco fez, os empréstimos que ele fez ali, que dobraram a dívida do São Paulo antes da pandemia, e também para quem está preocupado com a queda de investimento, o investimento maior não garante o título, né? O São Paulo ficou desde 2008, que tinha sido campeão brasileiro pela última vez, 2012 teve aquela Sul-Americana, depois disso foram 10 anos sem título, né? E nesses 10 anos a dívida só aumentou, os investimentos só aumentaram. Então, o São Paulo fez investimentos maiores no futebol e não ganhou nenhum título nesse período. Então, assim, tirar investimento não significa que o time vai cair para a Série B, e fazer investimentos a rodo também não significa que o time vai ser campeão. A questão é como o presidente, a diretoria, vai gerir esses recursos para conseguir os jogadores, a infraestrutura, tudo com o melhor custo-benefício, né? Exatamente. E ali o item E é a obrigação de apresentar superávit. Então, o superávit é você fazer a despesa de receita menos despesa. Se a receita for maior que a despesa, tudo certo, você teve lucro. Então, é uma forma também de você, mais uma vez, controlar aquelas despesas excessivas ali que o clube poderia ter. Então, vejo com muitos bons olhos a parte do FIDIC, principalmente nesse comitê de crédito, qualquer tipo de operação que o clube for fazer, ele vai ter que ter aprovação desse comitê, que eles vão analisar a fundo,
qual que é o objetivo desse investimento, né? Ninguém vai fazer nenhuma loucura financeira ali, não vai sacrificar o longo prazo do clube pensando em algum objetivo de curto prazo, por exemplo, num caso de uma reeleição, a gente sabe que isso acontece com o clube, com o governo, com tudo, né? Quando está próximo de um momento de reeleição, o que acontece? O prefeito começa a gastar em obra pública, começa a recapear a rua, é a mesma coisa com o clube, né? Perto de uma reeleição ele vai começar a gastar com contratações, vai começar a aumentar o endividamento do clube para aumentar a sua popularidade. Mas isso a gente sabe que mata a finança, a saúde financeira do clube a médio e longo prazo. E aí essas cláusulas, elas acabam ali protegendo o clube desse tipo de situação que pode vir a acontecer, né? Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.